Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa te abençoar. Um bom dia e um bom começo de tarde. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre a situação do Vasco da Gama por busca aí de reforços. O Vasco que tem até o dia 9 para correr aí contra o tempo e fazer anúncios. Isso mesmo. A gente vai falar aí sobre a situação de zagueiro. Ontem, na parte da noite, surgiu um novo nome que teria sido oferecido ao Gigante da Colina. A gente vai falar muito aí em que pé está essas negociações. E, claro, a gente vai falar muito aí sobre o futebol do Gigante da Colina. O Vasco hoje se reapresenta pensando aí no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco aí que vai ter novidades para esta partida, retorno aí de jogador importante para ser relacionado. E, claro, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos sobre essa situação aí envolvendo a 777 Partners, porque ontem teve notícia sobre essa situação envolvendo o aporte da 777, e se o dinheiro não entrasse, o Vasco poderia simplesmente aí recuperar todas as ações. E a gente vai falar sobre essa polêmica entre Pedrinho e o John Textor, tá? Para a gente dar a nossa opinião, até porque o nosso presidente, o Pedrinho, se manifestou com relação a isso ontem através de nota, tá? Mais uma vez, o John Textor aí dando uma de bobalhão. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Pessoal, vamos começar falando, esclarecendo essa situação aí da 777 Parques. Porque ontem teve uma informação de um canal aqui no YouTube, um canal até grande, uma informação infundada dizendo o seguinte para você, torcedor do Vasco, que ontem, dia 4, era o último dia para a 777 Partners efetuar aí o pagamento do aporte de 270 milhões. Se isso não fosse feito, simplesmente o Vasco poderia recuperar ali as ações da 777 Partners. Meu amigo e minha amiga vascaína, essa informação não tem fundamento, tá? O Vasco conseguiu em maio uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, na quarta vara empresarial, onde o contrato de investimento e de acionista estão suspensos, ou seja, a 777 Partners não tem a obrigação de colocar o dinheiro aqui no Vasco, porque o contrato está suspenso. Lamentavelmente, essa pessoa irresponsável solta um vídeo desse, sabe, para embaraçar a cabeça do vascaíno. Então, não existe nada disso. Hoje, essa situação com a 777 está aí em fase de acordo extrajudicial. O Vasco suspendeu durante 90 dias as ações lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também lá na Fundação Getúlio Vargas, no Arbitral, tá? Então, não tem nada disso, nada disso. Outra situação. Ontem, o Pedrinho ele veio a público aí para fazer alguns esclarecimentos.
Porque o John Textor, esse paspalho, está chegando aqui no país dos outros e dando uma de fanfarrão, arrumando confusão com todo mundo. Veio esse panaca ontem e falou o seguinte: me estranha muito o fato do Pedrinho ter ido na situação lá do fair play da CBF e ter posicionado a favor aí do fair play. Porque se o Vasco tivesse com a 777, se tivesse dado aí certo a SAF do Vasco, ele não teria tido esse posicionamento e ele falou, agora que eu tive acesso ao contrato aí da 777 Partners, dá para ver aí que o Pedrinho agiu errado. O Pedrinho emitiu uma nota ontem com relação a essa situação. E o Pedrinho disse o seguinte, que ele não conhece porra nenhuma do Vasco. E é verdade o que o nosso presidente falou. Fato é que essa situação do fair play financeiro é uma coisa que é uma medida da FIFA, perfeito? E o seguinte, cara, em todos os países tem. E aqui no Brasil já deveria ter tido há muito tempo, certo? Isso é uma normativa da FIFA, tá? Então é o seguinte, o Pedrinho, ele fez uma nota, esculachou na educação o John Textor, dizendo que ele não conhece rigorosamente nada de Vasco. E o seguinte, o Pedrinho questionou ele, porque nem foi o Pedrinho que esteve lá nessa reunião da CBF, foi o Carlos Amodeu que esteve lá, certo? Representando o Vasco da Gama. E o Pedrinho questionou, né, que o contrato aí do Vasco é sigiloso, com a 777 Partners, que ele deu uma de fanfarrão, não viu nada. Se ele tivesse visto, ele ia ver o quanto que a 777 inadimpliu, não cumpriu nada com o Vasco. Fato que o Pedrinho acertou, mandando essa empresa para PQP, certo? Parabéns ao Pedrinho pela representatividade, por ter defendido a instituição Vasco da Gama. Vasco que hoje se reapresenta aí, foram 3 dias aí de folga, o Coutinho, uma expectativa muito grande para ele reintegrar aí o elenco do Vasco da Gama, o Léo Pelé ali ganhando muita moral de boa parte ali da torcida do Vasco, da comissão técnica, vai ser titular, e novidade boa vinda do departamento médico, o retorno aí do Paulinho e do Jair, perfeito? Mas o seguinte, a gente fala agora sobre a situação envolvendo reforços. Por quê? Maxime Rodrigues chegou ontem aqui no Rio de Janeiro. E agora é a vez do zagueiro. Ontem a gente tomou conhecimento que o nome do Thiago Ilori está sendo debatido internamente no Vasco da Gama. O nome do Thiago Ilori tem encontrado certa resistência por parte aí de pares do Pedrinho, por conta de ser um jogador aí que não vive uma boa fase na carreira. O ex-jogador lá do Liverpool, tá? Ontem, o nome do Manolas, Costa Manolas, foi colocado aí no Vasco da Gama. Jogador grego, né? Que simplesmente atuou muito tempo na Roma e fez um sucesso muito grande lá no Napoli. Jogador que estava no Salernitana, lá da Itália, né? E que também não está no momento legal, mas é um zagueiro ali muito conhecido, jogou Euro e etc. Então, são os 2 nomes que estão sendo postos aí na mesa no momento. E o seguinte, informação que vem de dentro do Vasco, que o Vasco já tem o nome e vai sacramentar tão em breve essa negociação aí. O Vasco já tem um nome aí, já vai sacramentar essa negociação por conta da necessidade de se contratar esse zagueiro. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu! Tamo junto.